dois. A maioria dos seres vivos, eles têm RNA e DNA, os dois ácidos nucleicos. O vírus não, ou um ou outro. Por exemplo, o coronavírus, né, que é o que está impedindo, né, de a gente ter aulas presenciais, ele é um vírus formado por RNA. Um outro vírus formado somente por RNA é o vírus HIV. Tanto é que um dos tratamentos, um dos remédios que dão para quem está com coronavírus é um antirretroviral que dão para pessoas que têm HIV, que causa a AIDS, né? Para vocês terem uma noção. Só que assim, o RNA nos vírus, vocês vão ver mais para frente, que ele tem uma estrutura diferente do RNA do nosso corpo, tá? Mas isso é mais para o colegial. Mas por enquanto, deu para ter uma ideia, né, de que maneira o DNA controla o nosso corpo e por que o DNA e o RNA são chamados de ácidos nucleicos. Deu para entender isso? Quando no começo da matéria, começo do conteúdo, começa lá um pouquinho falando sobre a história daquele assunto, não é à toa, gente, é para a gente entender o porquê daquelas nomenclaturas, da onde surgiu aquele nome, como foi feita a descoberta. Isso vai facilitando a aprendizagem. Então, a gente sabendo que teve um rapaz lá, um cientista, que estudou o núcleo e viu que o núcleo tinha caráter ácido, a gente já entende por que é chamado de ácido nucleico, o que tem dentro do núcleo. Por que o DNA e o RNA, que foram descobertos depois, tem esse nome ainda, ácidos nucleicos. Tá? Por isso que é importante saber um pouquinho de história da ciência. Da onde vem o nome DNA e RNA? Né? De onde vem essas duas siglas? DNA é uma sigla em inglês. Se você colocar em português, é ADN, ácido desoxirribonucleico. Jesus amado, um palavrão. Ácido, todo mundo já sabe por quê, né? Porque tem caráter ácido. Desoxi, por que desoxi? Porque a pentose, o açúcar do DNA, tem um oxigênio a menos que o açúcar do RNA. Então é desoxirribonucleico, porque o açúcar é uma ribose, né? E nucleico porque está dentro do núcleo, ok? Então, ácido desoxirribonucleico. O RNA, em português, seria ARN, ácido ribonucleico. Por que ácido ribonucleico? Ácido porque tem caráter ácido. Ribo porque é uma ribose, tá? Não é uma desoxirribose. Ou seja, o açúcar do RNA ele tem lá a quantidade de oxigênio, um a mais do que o DNA. Então, em vez de falar desoxi, um oxigênio a menos, é só ribonucleico, ácido ribonucleico. Ok? Não preciso falar o desoxirribonucleico, não tem um oxigênio a menos. Mas os dois açúcares são uma pentose. No RNA é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose. Tá? Esses nomes, vocês vão ver que tem a estrutura aí molecular com o átomo de carbono, o de nitrogênio, de hidrogênio. Vocês vão ver que é uma estrutura extremamente complexa, tá? Isso é bioquímica, só que isso a gente não precisa saber. A gente precisa sim saber que o DNA tem oxigênio, carbono, hidrogênio, fósforo e nitrogênio, tá? Isso a gente precisa saber, mas a disposição disso não precisa, ok? Vocês vão ver que aí é uma parte química bem específica. Então, gente, a sigla DNA em inglês, a sigla em português é ADN, ok? Então, tanto faz aí numa prova, né, colocar o DNA ou o ADN, tá? As pessoas têm que, né, os professores, tal, né, quem foi corrigir tem que considerar, ok? Então, pessoal, por enquanto é isso, né, sobre DNA e RNA, ou seja, eu falei só da estrutura básica, DNA é dupla hélice, né, como se fosse uma escada de cordas retorcidas, e o RNA é uma fita simples, né? Ou seja, o RNA vai ter as bases nitrogenadas sem ser aos pares, o DNA vai ter bases nitrogenadas aos pares. Lembrando, o A se liga com o T e o C se liga com o G, ok? Professor, tem que saber tudo isso? Sim, isso é somente o básico, tá? Isso é o básico do DNA e RNA. Tá? É o básico da genética, do início aí da genética, do estudo da genética, ok? Então, pessoal, é isso. Até semana que vem. Dúvidas podem me mandar.
quiser dar uma lida aí na apostila nesse assunto, tentar resolver algum exercício da apostila, pode tentar e me manda dúvida. Mas o que eu vou cobrar, né, para vocês me mandarem, vão ser os exercícios que eu colocar aqui no Google Forms, ok? É isso aí, pessoal, bons estudos!